não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só o versículo 2, pode deixar aí o versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Eu peço que a igreja fique de pé. Vamos orar mais um pouquinho, irmãos. Mais uma oração. Nessa oração, se você tem a intenção que o Senhor fale com você, que o Senhor te instrua como renovar a sua mente, como não se amoldar ao padrão deste mundo. Nessa oração você pede ao Senhor: Senhor, me ensine, Pai, como mudar alguns conceitos errados, mudar alguns pensamentos. Peça ao Senhor para Ele renovar a sua mente nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença nós estamos, ó Deus. Somos gratos a Ti, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos na Tua casa. Senhor, pedindo, Senhor, as Tuas misericórdias nessa noite, Pai, neste lugar. Que o Senhor estenda as Tuas mãos e fale conosco, Pai. Fale comigo, Senhor, porque eu preciso ouvir a Tua voz, Pai. Preciso ainda, Senhor, de muita transformação na minha vida para que eu possa alcançar, Senhor, Senhor, a estatura de homem perfeito, Senhor. Eu peço que nessa noite o Senhor também arda em meu coração, Senhor, cada vez mais a vontade de mudança, a vontade de buscar ao Senhor mais e mais, para que cada vez, Senhor, nós nos aproximemos de Ti, para que cada vez a gente troque, Senhor, as coisas deste mundo para as coisas que são do alto, Pai, para que a gente elimine as vontades da nossa carne, Senhor, e cada vez mais busque do Teu Espírito Santo, Senhor. Essa palavra não é somente para a igreja, mas é para mim também. Senhor, nos ajude, Pai, como um coletivo agora, como um único corpo de pessoas que querem mudança, de pessoas que querem, Senhor, uma nova mente, uma mente voltada para o Espírito, Pai. Que essa igreja entenda, meu Deus, que nós somos outras criaturas, agora criaturas voltadas para o Espírito Santo, ó Deus, e que se alguém que esteja assistindo a gente, Pai, pela internet agora, também possa ser alcançado pela Tua palavra, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Glória a Deus. Podem se sentar, irmãos. Glória a Deus. Anderson, apaga a luz aí de trás. Quero que os irmãos fiquem bem à vontade. A palavra de hoje, irmãos, é para que a gente entenda que nós somos pessoas falhas, pessoas que precisam de mudança, pessoas que precisam de uma transformação de mente. Aí você pergunta assim: Henrique, mas você também precisa dessa transformação? Sim, irmãos. Porque engana vocês se acham que o pastor é perfeito, que eu sou perfeito. Nós somos pobres e miseráveis pecadores, falhos, mas pessoas que buscam a fazer aquilo que o Senhor nos ensina a fazer, que é fugir da aparência do mal, correr daquelas coisas que fazem a gente cair, que fazem a gente se afastar da presença do Senhor. Aleluia. O Espírito Santo está neste lugar. Aleluia. E você muitas vezes olha para a gente e fala assim: não, na vida deles é tudo perfeito, tudo dá certo. Mas não, nós estamos buscando, irmãos, dia após dia,
uma renovação da nossa mente. Para que a gente possa trazer uma palavra de incentivo, de ânimo para vocês, na quinta ou seja no domingo, nós a cada dia estamos buscando uma transformação da nossa mente. Nós procuramos não nos amoldar ou não ficar no padrão que esse mundo tenta nos colocar. E bem dito aqui pelo Anderson no começo do culto, já fazia parte da mensagem esta palavra. E como nós sabemos, irmãos, nós aqui trabalhamos diante de um único Espírito. E quando o Espírito quer falar, ele vem falando desde o começo do culto. E já foi falado aqui que existe 2 tipos de pessoas neste mundo. Aqueles que vivem para satisfazer as vontades da carne e aqueles que lutam, que buscam, que choram. Aleluia. Que na caminhada às vezes falham, mas estão buscando agradar ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, eu tento fazer o que é bom, e quando eu estou fazendo o que é bom, às vezes eu caio num erro, e quando eu tento fazer aquilo que é bom, eu acabo fazendo aquilo que é mal. Se nós que estamos tentando viver pelo Espírito, buscando as coisas de Deus, às vezes tropeçamos, às vezes caímos, às vezes falhamos. Agora imagine a pessoa que vive de acordo com o que o mundo entende como padrão. Essas pessoas não têm força para se levantar. A gente vê, e eu sempre gosto de citar o exemplo daquele ator muito famoso, Robin Williams. Um ator de comédia que aos olhos do público ou das pessoas que iam assistir os seus filmes, ele era uma pessoa feliz, uma pessoa que fazia as pessoas rirem, ganhava muito dinheiro, fazia muitos filmes, muitos tapetes vermelhos se estendiam para ele passar, mas dentro do seu coração havia uma tristeza, e essa tristeza foi tão grande na vida dele, que o final dele foi a morte. E se as pessoas desse mundo, com dinheiro, com aquilo que o mundo fala como padrão de alegria, estão nesse ponto da vida, imagine, irmãos, se eles pudessem entender, se eles pudessem alcançar essa graça, esse amor, essa bondade de Deus, se eles pudessem entender que Jesus morreu na cruz do Calvário, e enviou o seu Espírito Santo, e o seu Espírito Santo fortifica as pessoas quando estão fracas. Se eles pudessem entender que nós também sentimos tristeza, que nós também sentimos aflições do dia a dia, nós sentimos também as dificuldades do dia a dia, mas quando o cristão sente a tristeza, a aflição, a angústia pelas lutas do dia a dia, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem e fortifica a nossa alma. Aleluia, glória a Deus. Se as pessoas do mundo pudessem entender a alegria que o Espírito Santo nos dá num culto como esse, aleluia, que mesmo a gente passando pela dificuldade durante a semana, mesmo a gente tentando acertar, mesmo a gente com falhas, mesmo as coisas não dando certo, mesmo faltando às vezes o dinheiro, ou faltando às vezes o alimento, a gente vem para a igreja, ou a gente dobra os joelhos em casa, e o Espírito Santo nos visita, e mesmo faltando tudo, o Espírito Santo nos alegra, e fala: meu filho, eu estou com você. Aleluia. Deixa o versículo ali, Gabriel, Mateus, para a gente ficar olhando para ele. Isso, deixa aí. Ele fala para a gente não se amoldar aos padrões deste mundo. E em Gálatas capítulo 1, versículo 3, diz assim: ele diz assim: graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era
perversa. Isso nos tempos de Paulo, mas hoje, irmãos, nós estamos vivendo e nós estamos vendo que verdadeiramente nós estamos vivendo numa era perversa. Numa era em que as pessoas não têm mais amor uma pela outra. As pessoas mentem para se dar bem. As pessoas procuram aborrecer o seu irmão, ou incomodar as pessoas, ou puxar tapete de outras pessoas para ganhar algum favorecimento neste mundo. E você fala assim, mas o que é essa era presente, essa era perversa que nós estamos vivendo? Aí eu vou pedir, Gabriel, Mateus, coloca aí Gálatas capítulo 5, versículo 19. Veja o que o apóstolo Paulo vai falar, que as pessoas estão vivendo, como que as pessoas estão vivendo. E isso, irmãos, quando a gente começa a colocar essas coisas na nossa vida, a gente começa a absorver essas coisas como uma coisa normal, aí essas setas do inimigo vêm e elas começam a invadir a nossa vida, e por causa dessas coisas, nós começamos a nos afastar de Deus. Gálatas 5, 19 diz assim: ora, as obras da carne são manifestas em imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. As pessoas hoje vivem com ódio, as pessoas hoje vivem com discórdia, com brigas, as pessoas vivem hoje com ciúmes, as pessoas vivem hoje iradas, bravas, as pessoas vivem com egoísmo, com dissensões, com facções, com inveja. As pessoas vivem embriagadas, vivem em orgias e coisas semelhantes. E a Bíblia diz que as pessoas que estão com uma ou duas ou todas essas coisas, elas, conforme elas vão adquirindo ou vivendo dessa forma, quanto mais se vive dessa forma, mais se afasta de Deus. Quanto mais se vive dessa forma, mais distante de Deus essas pessoas vão vivendo. E quanto mais distante de Deus essas pessoas vivem, mais elas ficam sem blindagem, mais elas ficam sem defesa. Nós vivemos num mundo material, mas existe um mundo espiritual, que esse mundo espiritual, liderado neste mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, já foi dito aqui. Esse mundo espiritual, ele ataca flechas inflamadas, joga dardos, e a pessoa que não tem blindagem, ela vai recebendo o dardo, recebe outro dardo, recebe um ataque, recebe outro ataque, e as pessoas estão caindo, as pessoas estão sem forças. Elas procuram num psicólogo a força que o Espírito Santo daria, e elas vão em psicólogo, vão em psicanalista, vão procurar ajuda em vizinhos, vão procurar ajuda em pessoas, mas essa ajuda não vem de vizinhos, essa ajuda não vem de pessoas, essa ajuda não vem de psicólogo, essa ajuda só vem do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. A Bíblia fala de dois tipos de pessoas: as pessoas que vivem na obra da carne, que vivem satisfazendo a vontade da carne, e a Bíblia diz de um outro tipo de pessoas, que é aquelas que batalham. Irmãos, é uma batalha. A Bíblia nos mostra, Paulo nos mostra, que existe uma batalha muito grande da nossa carne com o Espírito. Porque o Espírito, irmãos, muitas vezes a gente está numa tristeza muito grande. À noite, por exemplo, eu contei o testemunho aqui que na segunda-feira, uma segunda-feira aí, eu estava
tinha terminado o trabalho, eu não tinha mais nada para fazer naquele dia. E eu coloquei no Netflix e fui procurar um filme ali para assistir. E o meu corpo queria se distrair com o filme, mas o meu espírito estava falando assim: não perde tempo com isso, vai buscar ao Senhor. É a briga que nós temos diariamente no nosso interior. É a carne dizendo para perdermos tempo com algumas coisas, e o Espírito dizendo: não perca tempo com isso. Busque a presença do Senhor, busque me conhecer mais. Quanto mais a gente deixa a carne vencer, mais nós nos afastamos de Deus. Mas quanto mais nós vivemos do Espírito, mais nós nos aproximamos de Deus. E quanto mais perto de Deus, mais força nós temos para vencer o inimigo. As pessoas dizem assim: existe batalha espiritual, nós vamos fazer uma campanha para não sei o quê, nós vamos fazer aqui 7 dias. Irmãos, vivam no Espírito, e de modo nenhum satisfarão as vontades da carne. Vamos fazer uma campanha. Irmãos, em vez de campanha, coloque a sua vida no altar, coloque o seu tempo para as coisas de Deus, coloque o seu dia na palavra do Senhor, coloque o seu joelho no chão e pronto, irmão, você vai vencer qualquer batalha espiritual. Henrique, mas é muito difícil. Veja só, vou te dar um exemplo. Quando a gente está acima do peso, como eu estou. Não é para dar amém, Anderson. É para ficar quietinho. Como eu estou, por exemplo. O jeito de emagrecer é eliminando as coisas que fazem engordar, eliminando doces, diminuindo doces, diminuindo carboidratos, e diminuindo essas coisas, eu vou para uma academia, eu vou me exercitar, eu vou fazer com que meu corpo comece a queimar calorias. E quanto mais calorias eu perco, mais peso eu estou eliminando. Quanto mais eu me abstenho de doces e mais exercício, eu vou eliminando gordura e vou emagrecendo. Da mesma forma, irmãos, é o viver pelo Espírito. Quer viver pelo Espírito? Vai eliminando toda a inveja do coração, vai eliminando todo o tempo de embriaguez, vai eliminando toda a idolatria, todo o ódio que tinha no coração você vai eliminando, toda a discórdia você vai tirando, toda a imoralidade sexual você vai se afastando, todo o ciúme você vai tirando, todo o egoísmo você vai tirando. E o que você coloca no lugar? Coloca o exercício da fé, coloca o exercício da palavra do Senhor, coloca o exercício na oração, coloca o seu tempo em buscar esse Deus tão grande. E quanto mais você busca Deus, você vai eliminando toda a gordura desse mundo, e agora você vai ser um atleta de Cristo. Aleluia, glória a Deus, glorifica o nome de Jesus, irmãos. Que o Senhor é um Deus tremendo. Volta lá para Romanos 12. Olha assim, não se amoldar. Isso é não se amoldar. É afastar do nosso dia a dia todas essas coisas que eu li em Gálatas. Mateus, deixa lá. Romanos 12, versículo 2. Não se amoldar. Primeiro passo. Elimino essas coisas. Tiro essas coisas da minha vida. Afasto quem me faz seguir essas coisas. Porque quanto mais a gente está cercado de pessoas, quanto mais a gente está perto de pessoas que buscam a Deus, mais a Deus a gente vai buscar. Agora, quanto mais pessoas que a gente tem do nosso lado que praticam tais coisas, mais a gente vai buscar essas coisas. Glória a Deus. Não se amoldar, não buscar essas coisas. Segunda coisa que nós devemos fazer, irmãos, é transformar a nossa mente. Não se amoldar, eu esqueço essas coisas do mundo. Segunda coisa, agora eu preciso transformar a minha mente, para que a minha mente entenda o que Deus quer
que eu faça. Isso é o início de mudança. Isso é um processo que vai até o final da nossa vida. Eu falei aqui no começo, que isso não é uma palavra para vocês que estão nos ouvindo, que não está nos assistindo aqui. Não, isso é uma palavra para todos nós. Todos nós passaremos por esse período de transformação da mente por toda a nossa vida. E eliminando as coisas que não fazem parte de um homem e de uma mulher de Deus. No Salmo 116, no versículo 12, o salmista diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Aí você pode perguntar assim: não, mas eu não vejo essa bondade de Deus para com a minha vida, porque eu estou passando por isso, estou passando por aquilo outro, eu não achei ainda meu emprego, meu casamento ainda não está uma bênção, a minha casa não está uma bênção. E já foi falado aqui que o Senhor te atraiu a este lugar. Só isso, só por esse motivo, nós já deveríamos levantar as nossas mãos, irmãos, e dizer: oh meu Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor me trouxe aqui para ter um relacionamento contigo, para ouvir a tua palavra, para entrar em comunhão com o Senhor. E se o Senhor te trouxe nessa noite para falar com você, é porque o Senhor te ama, e Ele quer mudar a sua vida, Ele quer transformar a sua mente, Ele quer que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O salmista diz: como posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade comigo? Aleluia. Põe o verso 2 desse salmo. Mateus e Gabriel, eu preciso que vocês sejam um pouquinho mais rápidos aí, tá? Salmo 116, versículo 2. Versículo 2. O salmista estava passando por um momento tão difícil. Põe no versículo 1. O verso 1. Olha só, o que ele vai falar. A primeira coisa que ele vai entender, nesse período de dificuldade, ele vai entender que ele precisa amar ao Senhor. O primeiro mandamento universal é amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. E isso, quando nós entendemos essa palavra, quando nós entendemos que Deus está acima das nossas vontades, Deus está acima do nosso tempo, Deus está acima de todas as coisas, nós entendemos que no período de dificuldade, no período de aflição, a gente fala como salmista: a primeira coisa, a nossa oração é dobrar o joelho e falar assim: Senhor, eu te amo, meu Deus, eu te amo, Senhor. O meu tempo é para o Senhor. A minha primeira palavra do dia é: obrigado, Senhor, pela noite de sono que eu tive. Quando você entender isso, irmãos, o diabo vai tentar lançar as setas. O diabo vai tentar lançar dardos, flechas. E toda vez que essas flechas vierem para a sua vida, elas vão bater no escudo que Deus colocará na sua frente. Por quê? Porque Deus está em primeiro lugar na sua vida. Eu amo o Senhor acima de todas as coisas. E por que você ama o Senhor? Pergunta para o salmista diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando eu fiz a minha súplica. Aleluia. Se as pessoas desse mundo pudessem entender o que é dobrar os joelhos, cheio de preocupações, cheio de dúvidas, às vezes arrependido por algum pecado, se eles pudessem entender o que é dobrar os joelhos e sentir a presença de Deus, aleluia.
Se eles pudessem entender isso, irmãos, eles iam dizer: Senhor, como eu vivi tanto tempo sem o Senhor, como eu vivi tanto tempo afastado de Ti, como eu vivi tanto tempo sem conversar com o Senhor. Porque olha só, agora eu sirvo ao Senhor, e não é porque eu sirvo ao Senhor que eu não tenho mais dificuldades. Eu tenho minhas dificuldades, mas toda vez que eu dobro o meu joelho, eu sinto que o Teu Espírito Santo me abraça, e aquelas preocupações vão embora, e eu digo que amo o Senhor, porque quando eu dobrei o meu joelho, o Senhor me ouviu. Aleluia. Verso 2. Aleluia. Ele inclinou os ouvidos para mim. Na minha aflição, eu orei ao Senhor, Ele me ouviu, inclinou os ouvidos para mim. E por causa disso, eu invocarei o Senhor por toda a minha vida. Aleluia. Aleluia. Quando a gente entende isso, irmãos, quando a gente entende isso, pode acontecer o que for na vida do cristão. Eu lembro, irmãos, eu já contei isso aqui 1 milhão de vezes, mas eu vou contar de novo para vocês. Quando a nossa família foi despejada da casa enorme que a gente vivia, a tribulação veio, a aflição veio, a dificuldade veio, a falta de dinheiro veio, o carro importado que tinha perdeu, os móveis bonitos que tinha se perderam, e agora a gente perdeu a casa e foi morar de favor. E me lembro até hoje que quando acabou de mobiliar, quando a gente acabou de colocar os móveis naquela casinha que a gente ia morar agora, lá num bairro muito simples, ali na Vila Menck, em Osasco, a casa tinha que subir, as escadas eram todas irregulares de barro, e quando a gente subia na casa, a casa, por todos os dias que a gente acordava doente, ruim, porque tinha uma umidade, tinha alguma coisa, mofo na casa. Mas quando a gente entrou naquele lugar, aleluia, em meio às dificuldades, em meio ao fundo do poço em que estávamos vivendo, nós pegamos um violão e falamos: não vamos chorar, não vamos reclamar, vamos levantar um altar ao Senhor neste lugar, vamos louvar ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluia. Aleluia. Quando você entender, quando você começar a amar ao Senhor verdadeiramente, você não vai mais reclamar da situação que você está vivendo. Você vai olhar em cada situação, seja a pior possível, e vai dizer: até aqui o Senhor tem me ajudado. Aleluia. Aleluia. Será que você está vivendo uma situação pior que essa? Pense num pai pegar 4 filhos e a sua esposa, e os filhos saberem que agora o pai foi despejado da casa, e agora vai morar de favor, perdendo todos os seus móveis praticamente. E mesmo assim, aleluia, e mesmo assim, adorar ao Senhor. Você olha para a gente aqui, você vê: agora eles estão cantando. Não, irmãos, a gente já cantou no vale, a gente já cantou na dificuldade. Se hoje o Senhor nos deu alguma coisa, glória a Deus, aleluia. Mas ainda que não tivéssemos nada, como já chegou o período de não ter nada, nós ainda assim adoramos ao nome de Jesus, aleluia. O apóstolo Paulo diz assim: eu aprendi a viver. Eu aprendi a viver na escassez, eu aprendi a viver na bonança, eu aprendi a viver bem vestido, eu aprendi a viver sem a roupa, com a roupa de marca ou com uma roupa do Brás. Eu aprendi a viver com um carro bom, eu aprendi a viver indo para a igreja na chuva. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Aleluia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem te fortalece é o Deus que você aprendeu a amar. Aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Nós estamos vivendo numa era perversa, numa era difícil, numa era em que homem não quer ser mais homem, quer ser mulher, mulher que não quer mais ser mulher, quer ser homem, numa era em que as igrejas estão trazendo mais as coisas do mundo para dentro da igreja, do que a igreja indo para o mundo pregar o evangelho. Nós estamos vivendo uma era em que crente não lê mais a Bíblia, crente não dobra mais o joelho para orar. Mas aprove a Deus, irmãos, que nós aqui tenhamos uma mentalidade transformada. Uma mentalidade de quando nós estamos passando a aflição, nós dobrarmos os nossos joelhos. Mas quando a gente está na bonança, nós dobrarmos o joelho também. Porque é muito fácil, irmãos, quando a gente está bem, vir para a igreja. Ou quando a gente está no momento de aflição, a gente dobrar os joelhos, Senhor me socorre. Mas quando o Senhor nos socorre, quando o Senhor ouve a nossa oração e manda a bênção, a primeira coisa que a gente faz é se afastar. É não orar mais, não buscar mais, não tentar conhecer mais a Deus. E o Senhor te fala nessa noite, transformem-se, não se acomodem, não se amoldem a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. As pessoas dizem assim: não, mas é impossível viver neste mundo. É impossível viver neste mundo e não viver pecando. Só vive pecando, só vive uma vida de pecado aquele que está afastado de Deus, que está dando vazão à sua carne. Porque aquele que vive pelo Espírito, diz Gálatas capítulo 5, versículo 16. Mateus, acorda aí, Mateus. Está escrito assim, olha: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum, veja só, de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. Vamos voltar naquele exemplo da gordura. Quer emagrecer? Fuja dos desejos de comer. Sabe que tem pessoas que quando estão tristes, elas comem. Tem pessoas que quando estão alegres, elas comem. Tem pessoa que come por qualquer motivo. E essa pessoa naturalmente vai ganhar peso. Quer deixar de ganhar peso? Fuja dos doces e comece a viver uma vida mais regrada. Quer viver uma vida no Espírito? Fuja das vontades da carne e se aproxime de Deus, que você vai ver que essa força, você fala assim, não, mas para vocês é mais fácil. Não, irmãos, a gente não tem força nenhuma, a gente não tem condições nenhuma. Mas então como é que você faz? A gente procura viver pelo Espírito, e quando a gente vive agradando ao Espírito, sabe o que o Espírito faz? O Espírito te fortalece na fraqueza. O Espírito te dá palavras para você pregar. Naquele momento de tristeza, o Espírito te traz alegria. Aleluia. Você pensa que o Espírito Santo é aquilo que está acontecendo nas igrejas, bagunça, correria? Isso não é Espírito de Deus, irmãos. Espírito de Deus não traz confusão, não traz desordem, não traz bagunça. O Espírito Santo de Deus nos traz a lembrança daquilo que Jesus fez por nós. E quando o crente se lembra daquilo que Jesus fez por nós, essa é uma das funções do Espírito. Lembrar do que Jesus fez por nós, lembrar-nos da palavra de Deus. Então essa força não vem de nós, essa força vem do Espírito. E para termos o Espírito Santo de Deus, nós precisamos viver pelo Espírito Santo de Deus. Aí você vai ver
que quando as dificuldades vierem, você vai olhar para as dificuldades e vai sentir tristeza. Todos nós sentimos tristeza. Mas no momento de tristeza vem um misto, irmãos. Vem uma força que a gente não sabe de onde. Vem uma alegria no íntimo do ser. E as pessoas que estão em volta perguntam assim: eles são malucos? Porque eles estão morando de favor. Vão trabalhar e não tem dinheiro para voltar para casa. Por muitas vezes, meu pai e minha mãe vinham trabalhar aqui, e nós ficávamos nós 4 em Osasco, pequenos. E meu pai e minha mãe não tinham dinheiro para voltar. Eles precisavam trabalhar 2, 3 dias para poder voltar para casa. E quando voltava para casa, nós adorávamos a Jesus em casa. Nós adorávamos a Jesus na igreja. E as pessoas falavam: aonde vem essa alegria? Da onde vem essa força para adorar ao Senhor, mesmo vivendo dessa situação, nessa situação? E eu respondo: essa força, essa alegria vem do Espírito Santo de Deus. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vocês satisfarão a vontade da carne. E toda a nossa vida, irmãos, é um processo. Está gostoso o culto. Toda a nossa vida é um processo de aprendizado. Toda a nossa vida é aprendendo com erros, é agradecendo a Deus pelos acertos, é pedindo misericórdia a Deus, para que a gente não possa tropeçar, como já foi dito aqui também. Veja só que o culto ele vai se desenhando, não por aquilo que a gente quer, mas pelo que o Espírito quer falar na noite. Pelo que o Espírito quer trazer para cada um de nós essa noite. E por isso nós somos gratos a Deus, porque o Senhor fala com cada um de nós aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir. E o Senhor ele tem um padrão para o ser humano viver. O problema é que as pessoas lá de fora não querem seguir o padrão que Deus designou. Eles querem viver pelo padrão que o mundo oferece, que a carne oferece. E quando a gente não se amolda, quando a gente se afasta dessas coisas do mundo, por vezes nós perdemos amigos, por vezes nós perdemos aquelas festas que aos olhos das pessoas parecem muito bacana. Nós perdemos convívio de pessoas. Eu lembro, olha o que veio na minha mente agora. Há uns anos atrás, eu vou dar o exemplo do Daniel e da Nelly de novo, me permitam. Eu me lembro que uma vez eles chegaram para a gente e falaram assim: não, vai ter uma festa na família e a gente não vai mais. Porque a gente entendeu que aquele não é mais o nosso lugar. Porque quando a gente chega lá, tem embriaguez, tem briga, tem pessoas querendo nos colocar, ou querendo nos fazer afastar do nosso Deus, e a gente não quer mais isso. Porque agora nós estamos vivendo pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. E quanto mais a gente se afasta dessas coisas do mundo, mais o Espírito Santo vai trazendo para nós outras vontades, outras satisfações, outras alegrias, que é a alegria genuína de Deus. A alegria genuína de Deus é aquela alegria que a gente teve aqui no domingo. Nós tomamos café da manhã, nós estivemos juntos durante o culto. É aquela alegria que não traz discussões, que não traz brigas. É aquela alegria que quando acaba, nós vamos para casa com o espírito fortificado. Aquela alegria que vai nos fazer viver uma semana em paz. Vai fazer a gente deitar no travesseiro e dormir em paz. Quantas pessoas hoje colocam a cabeça no travesseiro e não dormem mais em paz? O Espírito Santo diz assim: ei, viva pelo Espírito. E quando você colocar a cabeça no travesseiro para dormir,
eu te visitarei até nos seus sonhos. O Espírito Santo de Deus, ele faz coisas, irmãos, que a gente não imagina. O Espírito Santo de Deus, quando a gente está na rua, ele nos faz contemplar as coisas que Deus fez na nossa vida. E quantas vezes já aconteceu com você? Já aconteceu com você? Você está assim na rua, ou você está no seu trabalho, aí você se lembra do culto, você se lembra de uma palavra, e ali você se alegra na presença de Deus. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo te fazendo lembrar da palavra. É o Espírito Santo te trazendo alegria para aquele momento. E quando a gente transforma a nossa mente, quando a gente abandona essas coisas, ódio, brigas, inveja, embriaguez, quando a gente abandona essas coisas, nós começamos a viver uma nova experiência de vida. E só assim, põe lá em Romanos 12, 2, a gente seguindo esses dois passos, não se amoldando aos padrões deste mundo, e transformando a nossa mente, renovando a nossa mente, aí vem um novo patamar de vida. Esse patamar vai nos fazer comprovar qual que é a boa, qual que é a agradável e qual que é a perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que os irmãos vivam em união, que os irmãos vivam em paz, que os irmãos tenham uma vida próspera no trabalho, próspera na família, próspera na igreja, que os irmãos tenham paz no lar, paz no trabalho, paz com a família, paz com a esposa, paz com os filhos, que vocês vivam a vida pela fé, que vocês possam contemplar aquilo que Deus tem para cada um de vocês. Ah, Henrique, eu como um homem de Deus agora, como que vai ser minha vida? Abra sua Bíblia e eu quero que você acompanhe Salmos de número 128. Aleluia. Glória a Jesus. Em uma outra tradução vai dizer assim: como é feliz o homem. Mas aí está assim, ó: como é feliz quem teme o Senhor. Como é feliz quem anda nos caminhos do Senhor. Deixa o primeiro lá. Quem é feliz? Como é feliz aquele que anda nos caminhos do Senhor. O Anderson disse aqui no começo do culto que na manhã ele foi trabalhar e as luzes iam iluminando o caminho. É isso que Deus, isso é a boa, perfeita vontade de Deus. É que nós, no nosso caminho da nossa vida, a palavra dele vai iluminando e a gente vai caminhando no que a palavra diz. Por quê? Se a gente caminhar no que a palavra diz, veja o versículo 2. Verso 2. Meu Deus, eles estão tão lentos hoje. Diz assim, olha: se você fizer tudo isso, andar nos caminhos do Senhor, você comerá do fruto do seu trabalho. Olha só, ele está falando que aquele fruto do seu trabalho vai prosperar. Ele está falando que a semente que você lançar no seu trabalho vai florescer e você vai comer dos frutos do seu trabalho. Ele está dizendo que quando você começar a comer do fruto do seu trabalho, quando o fruto do seu trabalho começar a aparecer, quando a semente lançada crescer e florescer, você vai comer do fruto do seu trabalho, você será feliz e você será próspero. Não, isso aí podia ser um glória a Deus mais gostoso, irmãos. Olha só, se você andar nos caminhos do Senhor, o seu trabalho vai dar frutos, e você vai comer do fruto do seu trabalho, você será feliz e você será próspero. Dá um glória a Deus gostoso. O verso 3: sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Quando eu estava noivo com a Zuleika, antes ainda, eu já contei aqui, eu vou contar de novo, irmãos. O meu maior desejo era chegar em casa do trabalho e colocar a chave do meu carro em cima assim de uma mesinha.
Esse era meu sonho. Henrique, o que você fez para alcançar esse sonho? Eu segui os ensinamentos da palavra do Senhor. Eu segui o caminho que foi iluminado pela palavra. E o texto diz, volta lá no 2. O texto diz assim, olha, você fazendo tudo isso, o seu trabalho vai dar frutos. E você vai viver do seu trabalho. Quando os meninos foram se batizar, há um tempo atrás, os primeiros, foram se batizar, eu falei para eles o seguinte, olha, vocês estão na idade de fazer tudo certo. Tudo certo. Andar nos caminhos do Senhor. E vocês fazendo exatamente o que eu estou ensinando para vocês agora, vocês vão crescer. Deus vai prosperar o trabalho de vocês. Vocês vão alcançar uma mulher de Deus na sua vida. E vocês vão ter os seus filhos sentados à mesa. Se seguir esse ensinamento, irmãos, é certeza, é convicto, é a palavra de Deus que diz. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e será próspero. Verso 3. A sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Eu contei do testemunho que eu queria chegar na casa. E hoje, irmãos, eu vivo esse milagre de Deus. Eu chego em casa, coloco a chave do meu carro na mesinha, sento à minha mesa. E ali está minha esposa e meus filhos. E nós almoçamos e damos glória a Deus, porque o Senhor nos alcançou. O Senhor realiza sonhos. Qual é o seu sonho? Aleluia. Pensa aí qual que é o seu sonho. Para o crente não é pecado sonhar, não. Senhor, eu sonho em ter minha esposa do meu lado, os meus filhos do meu lado. O Senhor vai realizar o seu sonho. Senhor, eu sonho com um marido, eu sonho com filhos ao redor da minha mesa, eu sonho com a minha casa abençoada, a minha casa servindo ao Senhor. O Senhor vai realizar os seus sonhos. Tão somente ande nos caminhos que são iluminados pela palavra e não apresse aquilo que o Senhor tem para você. Não tente ajudar a Deus. Não tente dar um jeitinho, não. Espere o tempo de Deus, porque Deus vai ouvir a sua oração. O verso de número 4 diz assim: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, a primeira coisa é amar a Deus sobre todas as coisas. Partindo disso, você não vai se amoldar ao padrão deste mundo. Depois disso, você vai começar a transformar a sua mente aos poucos. E todas essas promessas que Deus nos faz na sua palavra, a palavra de Deus diz que Deus não fica devendo nada para ninguém. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Glória a Jesus. Para finalizar, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, é mais uma instrução para a gente. Olha só, eu vou contar até 3 e a gente fala ali juntos, tá? 1, 2, 3. Alegrem-se sempre. Olha só. O crente é para viver alegre. Henrique, mas está faltando as coisas em casa. Viva alegre. Henrique, mas as coisas não estão dando certo. Viva alegre. Aí as pessoas vão falar assim: mas por que você está alegre, sendo que está tudo ruim? Você vai falar assim: porque eu confio no Senhor. E a palavra de Deus diz: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Alegrem-se sempre. Olha só a segunda instrução.
Vamos lá? 1, 2, 3. Orem continuamente. Alegrem-se e orem continuamente. Se eu me alegro sempre, o Senhor está vendo, olha, servo justo e fiel. Mesmo em meio à dificuldade, Ele está dizendo que eu sou um Deus bom. Lembra Jó? Perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu riquezas. Ele falou assim: nu eu vim a este mundo, e nu eu vou embora. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Alegrem-se, irmãos, alegre-se, igreja. Orem continuamente. Próxima instrução: deem graças em todas as circunstâncias. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Essas instruções são instruções da palavra para cada um de nós. Viva desta maneira, e você vai ser o homem abençoado do Salmo 128. A sua casa será abençoada, a sua família vai ser abençoada, o seu trabalho vai ser abençoado. Você vai dizer assim: o Deus dos céus me alcançou, me deu paz, me deu prosperidade, me deu tranquilidade. Hoje eu deito a cabeça no travesseiro e durmo em paz, porque o Deus que aquele pastor naquela igreja falou me alcançou, e hoje eu sou uma nova criatura em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero orar por você. Alegrem-se sempre, sempre alegrem-se. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, Senhor, nós estamos reunidos. Senhor, nós somos falhos, nós somos pecadores, ó Deus, mas nós te pedimos que o Senhor continue nos ajudando a transformar a nossa mente, para que a gente possa ver, comprovar a boa, a perfeita vontade do Senhor nas nossas vidas. Senhor, não por bens materiais, não por aquilo que o Senhor pode fazer, mas pelo amor que temos pelo Senhor. Senhor, nos ajude, nos dá força. Senhor, aquele que não tem essa força, que o Senhor possa colocar o seu Espírito, Senhor. Se alguém que está nos assistindo precisa dessa força, Pai, que o Teu Espírito alcance essas pessoas agora em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, nos trazer a alegria do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa trazer em nós, Senhor, a força do Teu Espírito Santo. A força que não vê, que não se importa com as condições, mas se importa única e exclusivamente em Te agradecer. Senhor, que nós possamos ser crentes diferentes, crentes verdadeiros, crentes lavados e remidos no Teu sangue. Que a gente possa ter nossos pecados perdoados, a nossa mente transformada. Senhor, nessa noite, Senhor, nos ajuda, Pai, porque somos caídos, somos falhos, mas nós temos o Teu Espírito Santo que nos ajuda. Senhor, nessa noite, perdoa os nossos pecados. Senhor, nessa noite, coloca o Teu Espírito Santo iluminando o nosso caminho, e que este culto, Senhor, traga frutos, frutos de arrependimento, frutos de mudança de vida. E nessa noite eu peço que o Senhor alcance cada vida que entrou neste lugar de uma forma diferente, Pai. Que nós não sejamos mais os mesmos a partir de hoje, e que a nossa mente seja renovada pelo poder que há no Teu Espírito Santo. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Aleluia.